Olá, 20 de setembro de 2024, Léo Comar no nosso comentário da semana. E aí? Hoje vídeo curtinho, mas vamos lá direto. Como está o ritmo? Diferente, né? O ritmo do varejo, o ritmo da indústria. O ritmo na indústria. A produção e o número de empregados na indústria sobem em agosto, segundo a Confederação Nacional da Indústria. É o segundo mês consecutivo que os dois indicadores registraram o desempenho positivo, ou seja, subiram juntos. A manutenção desse indicador acima de 50 pontos reflete que a demanda por bens industriais segue forte, ou seja, a venda das indústrias em geral, não é só móveis, continua forte. E ela vem aqui no 52,2. As médias e grandes empresas foram as responsáveis por puxar o crescimento da produção e do emprego no setor em agosto. Pequenas indústrias registraram desempenho negativo. Olha, mas como é que pode? Por que que a média grande está aumentando produção e contratando mais e as pequenas já estão indo na contramão? Simples. Conforme você aumenta o nível de concorrência, o mais forte acaba ganhando. Ele consegue ter uma competitividade um pouco maior. O pequeno, ele sempre tende a sofrer um pouquinho mais no mercado. Ainda seguindo a matéria, falando um pouquinho de nível de estoque que dá para a gente medir, o índice de evolução do nível de estoque da indústria registrou 49,6 pontos. O que significa, abaixo de 50 é que o volume de estoque do setor está caindo, caiu, ele está baixo. De julho para agosto ele diminuiu, embora o recuo tenha sido menor do que nos 3 meses anteriores. O que significa isso para a gente? Que já tem 3 meses que o estoque vem diminuindo de um mês para o outro. A utilização da capacidade instalada cresceu um ponto percentual, chegou aos 72%. Capacidade instalada, o quanto as indústrias estão usando de tudo que ela poderia produzir. Puxa, mas então tem aqui ainda 28%. Pois é, subiu um ponto, mesmo com toda a pressão do mercado. Ultrapassou a média histórica do mês, que já tinha acontecido esse ano, em janeiro, em abril, em maio, em junho, em julho. O que significa? As indústrias, de forma geral, utilizando muito da capacidade instalada, tentando subir o máximo que ela tem, e o estoque diminuindo. O estoque está abaixo daquilo que se esperava. Por que que eu trago a questão de estoque? E no moveleiro isso não vai ser muito diferente, fornecedor de matéria-prima também não. Toma cuidado, nós já vimos, falamos nos vídeos anteriores sobre isso. Toma cuidado com essa freada diferente. O consumidor lá na ponta está freando, a gente vai ver uns dados sobre isso, poder aquisitivo, sazonalidade, ele vai dar uma freada, a loja está repondo estoque, acelerando, a indústria está acelerando para repor estoque, o fornecedor de matéria-prima acelerando para repor estoque. Uma hora esse estoque enche todo de uma vez. E aí, se você não tiver com o pé bem reguladinho no freio, vai dar um engavetamento. A mesma situação está lá da D, tá? Se pegar aqui o índice de crescimento acumulado do faturamento em relação ao ano passado de agosto, já vem para mais de 20%. E o mês de setembro está vindo mais acelerado. Mês a mês está crescendo. Tá, mas se você está faturando cada vez mais, o teu nível de estoque de pedidos, não estoque de produto, mas de pedidos, tende a estar caindo. A carteira de pedido era para estar caindo. Não, ela não está. Neste momento, ela está com um recorde absoluto, nunca esteve tão alta dentro da carteira de imóveis, já praticamente indicando aí quase pedido para final de ano. É aquilo que a gente está falando. Todo mundo está repondo, as indústrias também vêm com estoque baixo. Então talvez não sinta essa freada da sazonalidade, mas acompanha com muito cuidado. E a expectativa no varejo, como é que tá? Falamos da indústria, mas e o varejo? Expectativa aqui do IBEVAR, Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado do Consumo, venda no varejo deve ter leve queda até novembro. Eles falam em 0,1 do trimestre setembro, outubro, novembro, ou seja, o varejo dando uma queda. E me chamou a atenção que ele fala aqui que a previsão de crescimento, porque depende do se é se é o varejo restrito ou varejo ampliado, se coloca material de construção, veículos ou não, mas se você pegar ela mesmo ampliada, a previsão de crescimento de 1,5, 1,5% no segmento de veículos, 1,89 em imóveis, 1,9 em imóveis, 1,7 em artigos pessoal, 1,14 em farmacêutico. Estamos falando em 1,5, 1,9, 1,7. Móveis e eletro é o que mais tem expectativa de crescimento, mesmo que haja essa de queda. Tá, mas vai faltar dinheiro para o consumidor? Olha a outra ponta aqui. Venda de livro e revista deve cair 4%. Tecidos e vestuários podem ter retração de 0,7. Combustível, alimentos, supermercado deve permanecer estagnado.
Como assim? Supermercado, alto de inflação, o que você comprava já vinha comprando mesmo, tá? Veículo está vendendo, móveis está vendendo, e confecção e calçado não. É um contrassenso, né? Porque a gente imagina que o consumo sempre de roupa é algo muito alto. E sabia que, procurando em matérias, realmente a realidade, o jardim do vizinho, ele não tá mais verde não, tá? Ó, aqui uma matéria de um site voltado ao varejo da moda, acumula a primeira alta do ano, sim, dia 18 de setembro eles acumulando, comemorando um aumento de 1,8 na venda de julho, matéria um pouco mais, o levantamento um pouco mais atrasado, mas ó, pela primeira vez em 2024, o varejo de moda acumula alta no ano, primeira vez no ano que vendeu mais do que ano passado. A venda de roupa, tecido, calçado aumentou meio ponto de janeiro a julho desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Então nós estamos falando em um ano aqui 2,9. Nós estamos falando de imóveis trabalhando com no mínimo 20%, é uma média, mas tem empresa com mais, com menos, falando em 20%, enquanto o varejo da moda, confecção 2,9. Então vamos parar de reclamar do moveleiro que tá bom, tá bom. Tem gente com bem mais dificuldade. E a causa dessa possível queda de forma geral, não no móveis, mas de forma geral, é a inflação. A matéria da FGV soltou o IGPM, subiu a 0,47. Se a gente for pegar 0,47 vezes 12, estamos falando de inflação de 6% ao ano. E ó que a gente sabe que isso aqui ainda não é nada real, tá? O IGPM acelerou para 0,47, o IPAM para 0,52, o Índice Nacional do Custo da Construção Civil, e isso impacta móveis, subiu meio ponto percentual. Esses indicadores refletem uma pressão inflacionária mais acentuada em diversos setores. Claro, nós sabemos que essa inflação real não é bem real. Então, os 3,5%, 4,5% que vem do governo, a gente está colocando aí 10% ao ano brincando. Se olhar os móveis, subiram já 10%, e se a gente for considerar que nos últimos 2 anos não tinha tido queda, isso os aumentos, aliás, não tinha tido aumento, esses últimos aumentos que estão pressionando, se dividir em 2 anos, 5% ao ano. Mas o móvel subindo, mas não é só o móveis. Você tem aumento de inflação em muita coisa. E isso vai, de uma forma ou outra, refletir no poder de compra. O IGP-10 de setembro pode representar o fim de uma inflação comportada, segundo a FGV. Veja lá, vira e mexe, eu sou criticado pelas fontes. Ah, porque FGV, porque Globo, porque IBGE, é o que a gente tem. E quando você tem essas fontes que, teoricamente, vão puxar um pouquinho a sardinha, nós estamos numa matéria aqui da Globo, dizendo, um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que está representando ou pode representar o fim de uma inflação comportada. Sim, nós corremos o risco dessa inflação, esse gasto do governo já muito acelerado, ter aumentado essa inflação e ela disparar. Estamos no teto do teto mesmo, tá? Se subir um pouquinho mais do que isso, a coisa começa a regredir em matéria de consumo. Na verdade, já tem indicador aqui mostrando que isso está acontecendo. Como que isso reflete? Pegar aqueles 3 indicadores bases de consumo, tá? Um deles, as pessoas ocupadas no Brasil desde 2012. Você não vai conseguir enxergar no celular, mas dá para você ver, ela vem em crescimento. Durante a pandemia, antes da pandemia, 95 milhões de brasileiros ocupados recebendo. Na pandemia caiu, isso voltou a crescer. Hoje, 102 milhões. Se você desse um zoom aqui nos últimos, você vai perceber que nos últimos meses, cada vez mais brasileiro trabalhando. Aí tem sempre aquele infeliz que vem. Não sei onde que o mercado tá bom, deve ser nos Estados Unidos. Faz já uns 4 meses que eu ouvi esse tipo de comentário no vídeo, e não é isso que a gente está vendo. O mercado está diferente. Por quê? Porque as pessoas estão empregadas, elas têm renda, elas estão gastando. A competitividade está alta, fazendo com que esteja muito difícil o mercado. Mas não que as pessoas estejam sem emprego e com isso esteja faltando dinheiro. Endividadas também não estão, tá? Está diminuindo o endividamento, diminuindo contas atrasadas. 102 milhões trabalhando. Tá, então tá tranquilo, Lars. Por que a preocupação para o final do ano? A preocupação começa aqui. O segundo gráfico, ele traz a massa de rendimento. Então eu vou pegar quantas pessoas estão trabalhando e quanto elas recebem. E aqui já descontada a inflação do governo desde 2012. Veio subindo, parará, aquela crise 2015, 16. Chegou antes da pandemia, 286 bilhões entrando na economia. A pandemia derrubou isso, a inflação comeu todo o poder aquisitivo, depois ela veio retomando.
e estamos em 323 bilhões. Olha, antes da pandemia, fazendo a correção já com a inflação do governo, mas fazendo. 323. É por isso esse mercado aquecido, tá? Eu tive a oportunidade de pegar a estrada essa semana também, e eu tenho certeza que no Brasil inteiro é a mesma coisa. Sai um pouquinho da tua casa, sai um pouquinho da tua empresa e anda um pouco na estrada. É caminhão que não acaba mais. Não cabe tanto caminhão na pista e eles não estão rodando vazio, eles não estão rodando à toa. É consumo acelerado em todos os setores? Sim, uns mais que os outros, mas com certeza tem. 323. Mas vamos dar um zoom nesse detalhezinho aqui, tá? Que aqui é onde começa a preocupar. 323 bilhões entrando, mas no último mês deu uma diminuidinha. Ué, mas se tem mais gente trabalhando, por que que a massa de rendimento teve uma pequena queda? E é aí que é a ameaça que nós temos de final do ano. Vamos para o terceiro gráfico. Rendimento médio do Brasil. Antes da pandemia, R$ 3.000, corrigido pela inflação. Na pandemia, aquele sessentão fez esse estrago, a inflação comeu o poder aquisitivo loucamente e o brasileiro veio de novo, subindo de pouquinho. É um aumento de salário, é uma troca de emprego, é um comissionado ganhando mais, e chegamos aos 3.110. Então, por isso, uma renda boa. E se a gente for olhar bem de pertinho, nós vamos perceber que no último mês caiu. O que que isso representa, tá? Não tinha muito tempo essa queda. E ela refletiu lá na massa de rendimento. Então, continua um monte de brasileiro trabalhando, tem até um pouquinho mais todo mês trabalhando, só que a grana que ele está recebendo já não compra o que ele comprou no mês passado. Então é o primeiro ré. Até então, todo mês, o salário dele, de forma geral, tá? Isso é estatístico, então são 100 milhões de brasileiros, mas de forma estatística, todo mês, na média, se ganhava um pouquinho a mais. Agora já começou, até em dado governamental, a dar essa ré. Então, por isso, a preocupação para final do ano, a preocupação do varejo, e é onde ela deve dar uma freada, enquanto não houver os repasses. E para baixar essa inflação, que ela estraga toda a brincadeira, vem aquele remédio amargo, já que o remédio de diminuir despesa governamental não vem, vem o remédio de frear consumo. Como? Aumentando a Selic, aumentou para 10,75. A ideia é que alguns economistas têm é que vai subir muito mais. E aqui, me permitam discordar desse comentário do presidente Sebrae. Quem paga a conta da alta Selic são os pequenos negócios e as famílias mais pobres. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Quando você vai verificar a taxa de juro num banco, num cheque especial ou num cartão de crédito ou algo assim, a taxa é infinitamente maior do que a Selic. A taxa que é cobrada para você comprar uma geladeira numa loja é muito maior. Tudo isso é descolado da taxa Selic. Ou seja, para o consumidor não vai fazer mudança nenhuma, a não ser que ele for financiar uma casa a longo prazo. Aí ela pesa bastante, tá? Mas do mais não. Onde a Selic vai pegar? Endividamento. Quem tem conta atrasada, aí sim. Mas essa conta atrasada ou essa conta atrasada não necessariamente endividamento atraso, mas só o endividamento. Mas Lars, você não falou que o cheque especial, essas contas não alteram muito? Não alteram. O que que vai alterar? Financiamentos atrelados à Selic, ou seja, necessidade de capital de giro. O famoso desconto duplicado, o capital de giro, e isso afeta as pequenas empresas? Afetam. A pequena também precisa de capital de terceiro, às vezes, vai num banco levantar uma grana, mas nós temos médias e grandes da mesma forma. Você tem pequena, média e grande com dinheiro aplicado, sobrando grana e tendo lucro, e você tem pequena, média e grande com o banco de sócio tomando a grana dele. Então, eu particularmente não acredito que a alta da Selic vai, de alguma forma, prejudicar os pequenos. Eu acho que todos. E a única forma disso não ter ocorrido, essa alta da Selic, seria o governo diminuir despesa. E ele não vai diminuir. Pelo contrário, essa matéria dá conta do governo assinando o auxílio emergencial de 2.260 para jovens inscritos no Cadúnico, e data para receber. Então, jovens de 14 a 24 anos, os jovens amadureceram bastante. Com 24 eu já estava casado e quase com um filho. É, eles vão receber do governo aqui 2.260 se ele tiver
na escola, se tiver um aproveitamento, ó, o link para todas as matérias estão ali no card, tá? Se ele tiver um bom aproveitamento, eu não sou nada contra esse tipo de ação, mas nós sabemos como isso está funcionando. Através de vários tipos de despesa, o governo arrecada, 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 e ele está garantindo os votos da próxima. Se você é aquele que ainda fica deixando a tua empresa de lado, o teu negócio de lado e torcendo demais para a política, porque essa é a sua solução, não vai não, tá? Quando chega lá na eleição, esse tipo de ação compra voto. A gente sabe que compra. Então não adianta a gente ficar colocando ali as fichas. Acha no teu negócio qual a solução para você poder tocar, para você poder reverter ou continuar ganhando dinheiro dentro da realidade que nós temos. E sem depender de algum órgão governamental fazer isso por você, porque realmente não farão por nós. Temos que achar por nós mesmos. Muito obrigado, até semana que vem.